Pais amados, tudo bem? Eu gostaria de falar com vocês a respeito de contribuição. John Stott, num dos seus livros chamado A Graça de Contribuir, ele destaca 10 princípios que regem a contribuição cristã até os dias de hoje. Baseado no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 8 e no capítulo 9, ele dá grandes lições e grandes ensinamentos a respeito da coleta, a respeito da oferta e a respeito da administração de tudo isso. O primeiro princípio destacado por ele é que a contribuição cristã é uma expressão da graça de Deus. Na verdade, graça é um favor imerecido, ou seja, não merecemos, mas ele nos agracia a si mesmo, ele nos abençoa a si mesmo. Bem, o texto, ele começa dizendo no capítulo de número 8, no versículo 1, que nós queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ou seja, ele estava querendo mostrar para aqueles irmãos que Deus é quem tinha dado graça aos irmãos da Macedônia. Os irmãos da Macedônia eram pessoas pobres. Eles não tinham muitos recursos, porém, o texto diz que eles contribuíram acima das suas possibilidades. Versículo 3 diz que eles deram acima das suas possibilidades, das suas posses. Também o texto diz que eles primeiramente suplicaram para participar, para ter o privilégio de participar desta contribuição. Queridos, somente a graça de Deus nos permite fazer isso. Aquele povo entendeu, através do ensinamento do apóstolo Paulo, que nós, na verdade, não estamos fazendo favor algum para com as pessoas quem nós ajudamos. Na verdade, Deus é quem nos favorece e o favor divino é que nos permite contribuir e nos permite ser pessoas generosas. Queridos, que Deus possa nos abençoar, que possamos cada dia mais desfrutar do favor divino, entendendo que isso não vem de nós, é simplesmente uma ação de Deus através de nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. O segundo princípio da graça da contribuição diz que a contribuição cristã, ela é um dom do Espírito. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo de número 8, no versículo de número 7, o apóstolo Paulo diz assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Veja, o apóstolo Paulo ele está destacando vários dons que a igreja possuía. A igreja possuía o dom da fé, a palavra, conhecimento, até mesmo da dedicação para com as pessoas. Porém, Paulo está incentivando a igreja para que eles também busquem esse dom. Que dom é esse? O dom da contribuição. O apóstolo Paulo também, no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 7 e 8, ele diz: se o seu dom é servir, que sirva; se é ensinar, ensine; se é dar ânimo, assim faça; se é contribuir, que contribua generosamente; se é exercer liderança, que a exerça com zelo; e se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Paulo está destacando outros dons, e dentre esses dons, ele destaca o dom da contribuição. Veja bem quando ele diz: se o seu dom é contribuir, contribua generosamente. Bem, a graça da contribuição, ela é um dom espiritual. Paulo também, em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 31, ele diz: busquem com dedicação o quê? Os melhores dons. Será que o dom da contribuição não é um dom excelente? O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Querido, os dons foram distribuídos para a edificação do corpo. Paulo está dizendo que através do dom da contribuição, o corpo vai ser edificado e muitas graças se darão a Deus
por causa do dom da contribuição. Que nós possamos crescer nesta graça e que nós possamos entender que isso não vem de nós, é um dom de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com vocês sobre o terceiro princípio da graça da contribuição. A contribuição cristã é inspirada na cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de 2 Coríntios, no versículos 8 e 9, ele diz: eu não estou dando ordem a vocês, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. O apóstolo Paulo, ele inicia esse versículo do capítulo 8, versículo 8, dizendo: eu não estou dando uma ordem para vocês, ou seja, eu não estou ordenando que vocês possam contribuir generosamente. Eu quero, na verdade, provar o amor de vocês. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, comparando o amor deles para com os outros com o amor de Cristo por nós. Por isso, ele está dizendo que Cristo, ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser enriquecidos. A pobreza de Cristo, quando ele se abriu mão da sua glória e veio em forma humana para nos abençoar, para nos resgatar, para nos salvar. Ele está dizendo, esse foi o maior bem que nós conquistamos e que nós herdamos. A nossa maior herança, a nossa maior riqueza é a salvação. Então ele está fazendo esta comparação. Se Cristo nos amou de tal maneira, se entregando por nós e doando, na verdade, o que ele tinha de mais precioso, que era a sua própria vida, porque nós não podemos também externar um pouco desse amor em relação às outras pessoas. Porque não podemos contribuir com generosidade, porque nós não podemos compartilhar aquilo que nós temos. A maior riqueza é a salvação. Já conquistamos. Agora precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e possamos ser inspirados por este sacrifício, ser inspirados pela cruz de Cristo todos os dias, para que nós possamos ajudar uns aos outros, para que nós possamos contribuir mais com generosidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Falar sobre o quarto princípio da graça da contribuição. A contribuição cristã é uma contribuição proporcional. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, nos versículos 10 a 12, o apóstolo Paulo, ele diz como deveria ser feita a coleta, como deveria ser feita o recolhimento das ofertas e como as pessoas entregariam. O apóstolo Paulo, ele diz que esta contribuição, ela precisa ser de acordo com os bens que vocês possuem. Ainda no finalzinho, no versículo 12, diz, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Este mesmo princípio nós podemos observar em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 2, que diz que a igreja precisava se reunir no primeiro dia da semana e que ela pudesse contribuir de acordo com a renda daquela família. Bem, Atos dos Apóstolos também nos diz que a igreja de Antioquia, no capítulo 11, versículo 29, ela contribuiu segundo as suas possibilidades. É claro, existem tempos, queridos, que nós vamos ser chamados a contribuir como os macedônios. O texto que lemos, que estamos meditando, no capítulo 8, diz que os macedônios, eles deram acima das suas possibilidades, acima das suas posses. Então, é lógico que de tempos em tempos vamos vamos ofertar uma oferta de sacrifício, porém, é normal
é comum contribuirmos de acordo com aquilo que recebemos. A contribuição cristã, ela não pode, não deve ser menor do que proporcional à nossa renda. É claro que nós somos sabedores disso e, como também bons observadores da palavra de Deus, nós podemos e devemos colocar em prática este princípio. A contribuição cristã, ela é sempre proporcional à nossa renda. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. O princípio da graça da contribuição. A contribuição cristã, ela coopera para a igualdade. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, nos versículos de 13 a 15, o apóstolo Paulo diz assim: o nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Bem, eu gostaria de destacar primeiro a igualdade, no qual o apóstolo Paulo ele se refere, é uma igualdade de responsabilidades. Paulo ele está dizendo que o meu desejo não é que os outros sejam aliviados e vocês sobrecarregados. É como se nós estivéssemos todos no mesmo barquinho. Imagina que temos 100 pessoas no barquinho e apenas 5 pessoas estão com remo nas mãos, remando. É claro que vai ficar muito pesado para esses 5, vai ficar muito sobrecarregado para esses 5. Se todos estivessem com remo na mão e estivessem remando ao mesmo tempo, o barquinho ele ia mais rápido e é claro que ia mais distante. Então, nós precisamos entender que nós temos responsabilidade igual. Nós temos igualdade de responsabilidade na obra de Deus. Não seria justo que só a Macedônia ela suportasse aquelas despesas, como não seria conveniente também que só ela desfrutasse do prazer de contribuir. Vocês viram lá no início que os macedônios eles estavam suplicando para ter o privilégio de contribuir. Então, nós temos aí a igualdade de responsabilidade e também a igualdade de bênçãos. Por quê? Ele está dizendo o seguinte: quando nós contribuímos, nós estamos ajudando a necessidade deles, para que, através daquilo que eles receberam, através agora das posses que eles possuem, eles possam também nos ajudar. Ou seja, um vai ajudar ao outro. Nós precisamos olhar para o lado e ver a necessidade do nosso irmão. Não podemos olhar simplesmente para as nossas necessidades. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Precisamos ser iguais em bênçãos, mas também iguais em responsabilidades. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos falar sobre o 6º princípio da graça da contribuição. A contribuição cristã, ela precisa ser supervisionada e bem administrada. Bem, 2 Coríntios capítulo 8, versículos de 16 a 24, o apóstolo Paulo diz assim: com isso, queremos evitar qualquer crítica à nossa maneira de administrar. Tomamos o cuidado de agir honradamente, não só aos olhos do Senhor, mas também diante das pessoas. Provérbios 21:5 diz: quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Paulo, ele está dizendo que ele não quer que a administração dele gere dúvidas. Por isso ele fala: eu quero agir honradamente não só aos olhos do Senhor, mas também diante das pessoas. Isso se chama, queridos, transparência, uma boa administração. E por que precisamos pensar nesta boa administração? Não só para administrarmos os recursos na casa de Deus, mas também para administrarmos os recursos na nossa casa, nos nossos negócios. Uma boa administração, ela serve para que nós possamos gerir de acordo com o orçamento, para que nós possamos evitar dívidas, para que nós possamos poupar e investir para o nosso futuro. Então, queridos, é necessário que haja uma boa administração.
Pastor Pedro Noia, no seu livro, que ele fala a respeito de finanças, diz assim: enquanto o cristão ele não entender que a contribuição ela é uma graça divina, ele não terá entendido o propósito de servir a Deus. E naturalmente ele irá falhar em seu planejamento financeiro. Planeje como vai ganhar, poupar, gastar, investir e ofertar, ao invés de apenas sonhar com o que você vai comprar. Ou seja, nós precisamos entender, queridos, que até mesmo para que nós possamos ofertar bem, nós precisamos planejar isso. Como assim? Precisamos honrar o Senhor com os nossos bens, com a nossa renda, com os nossos recursos. Então precisamos colocar isso dentro do nosso planejamento. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas contribuições, elas precisam fazer parte do nosso planejamento. Que Deus nos abençoe e que possamos entender que a boa administração, ela também é um princípio bíblico para que nós possamos obedecer e que para que nós possamos também crescer nessa graça, na graça de contribuir. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos falar sobre o 7º princípio da graça da contribuição. A contribuição cristã, ela pode e deve ser estimulada. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 9 de 2 Coríntios, versículos de 1 a 5, ele diz assim: na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Sei quanto estão ansiosos para ajudar. De fato, foi a sua dedicação que incentivou muitos a também contribuir. Envio estes irmãos para me certificar de que vocês estão preparados. Portanto, considerei apropriado enviar estes irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta, que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Paulo está incentivando os irmãos. O que Paulo está fazendo com essas palavras, queridos, é colocando na cabeça deles que eles podem e devem contribuir. Veja, ele diz o seguinte: a sua dedicação foi que incentivou a muitos também a contribuir. Queridos, nós precisamos entender que é sempre bom lembrar que a arrecadação financeira, a contribuição cristã, ela não é um fim. Nós não trabalhamos para isso, mas ela é um meio para que nós possamos evangelizar, para que nós possamos fazer missões, para que nós possamos executar os trabalhos sociais. Ou seja, ela não é a nossa atividade fim. Nós não trabalhamos por causa da arrecadação, mas a arrecadação é o meio para que nós possamos desenvolver vários projetos dentro da obra de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo faz é lembrar aqueles irmãos. Logo, a contribuição cristã, ela precisa e deve ser estimulada. Estimule um ao outro. Vamos nos estimular, vamos incentivar uns aos outros a que possamos contribuir, a que possamos ser mais generosos com a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero falar com vocês sobre o 8º princípio da graça da contribuição. A contribuição cristã, ela se assemelha a uma colheita. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo de número 9, versículos de 6 a 11, ele diz que quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura vai obter uma colheita farta. Ele faz uma comparação muito boa entre o ato de semear com o ato de ofertar. E é claro, o ato de colher com o resultado também disso. É lógico que nós não estamos dizendo que vamos fazer uma barganha com Deus, que vamos fazer uma troca com Deus, mas Paulo está dizendo que isso é uma lei da semeadura. Não importa o que os outros digam, importa o que a palavra afirma. Quem semeia, colhe. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, queridos, nós, como entendedores da palavra de Deus, nós podemos observar também no versículo de número 10, que Paulo, ele diz o seguinte: Deus, ele dá a semente,
para semear e o pão para comer. Ele também dá todas as sementes que nós precisamos e ele vai fazer com que essas sementes cresçam e que elas deem uma grande colheita, como resultado da nossa generosidade. Prestem bem atenção, queridos. O que Paulo está dizendo é que a nossa generosidade, ela é o adubo para o crescimento e a frutificação da nossa lavoura. Sejamos generosos. Passemos a observar mais que aquilo que semeamos, ela vai corresponder àquilo que nós colhemos. Nós precisamos entender que a contribuição cristã, ela é muito igual, ela é muito parecida com uma colheita. Que Deus nos abençoe e que nós possamos semear mais. Não para que o nosso celeiro ele esteja abastecido para o nosso enriquecimento, mas para que o nosso celeiro ele seja enriquecido para toda generosidade, como diz o apóstolo Paulo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero falar com vocês sobre o 9º princípio da graça da contribuição. A contribuição cristã, ela tem um significado simbólico. 2 Coríntios 9,13, o apóstolo Paulo diz que por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os santos. Paulo, ele está dizendo que a nossa contribuição, ela vai provar aquilo que nós confessamos, que tipo de confissão que nós fazemos do Evangelho de Cristo. Em outras palavras, a nossa contribuição cristã, ela expressa muito bem a nossa teologia. Por exemplo, quando nós contribuímos para projetos evangelísticos, expressamos a confiança que nós temos de que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. Quando nós contribuímos para o aperfeiçoamento, o crescimento da igreja, nós estamos reconhecendo a centralidade da igreja e o propósito de Deus para com a igreja. Quando nós contribuímos com projetos sociais, nós estamos expressando que todos os homens, mulheres, crianças, eles são iguais perante Deus e foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Também nós estamos provando que nenhuma dessas pessoas, elas merecem viver em circunstâncias desumanas, ou seja, tudo isso através da nossa contribuição. A nossa contribuição, ela expressa muito bem aquilo que nós acreditamos. Que nós possamos continuar contribuindo para que, através dos projetos evangelísticos, através dos programas de aperfeiçoamento da igreja, dos programas educacionais, através dos projetos sociais, muitos possam entender e possam reconhecer qual é e como é o nosso entendimento a respeito do Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos falar sobre o 10º e último princípio da graça da contribuição. A contribuição cristã, ela promove agradecimentos a Deus. Paulo, ele diz em 2 Coríntios, no capítulo de número 9, nos versículos de 11 a 15, por diversas vezes, a respeito das graças que se darão a Deus, da glória que se dará a Deus através da contribuição cristã. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus, disse o apóstolo Paulo. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus. E por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês, graças a Deus por esta dádiva tão maravilhosa que nem palavras conseguem expressar. Sabe, queridos, quando nós ofertamos, quando nós somos generosos, as pessoas glorificam a Deus. Você já teve a experiência de ajudar alguém, de contribuir com alguém, de ser generoso com alguém e essa pessoa agradecer a Deus, essa pessoa levantar as mãos para o céu e declarar palavras de agradecimentos a Deus? É justamente isso que vai acontecer. Nós podemos ser promotores de agradecimentos a Deus.
As pessoas, elas irão louvar, glorificar, engrandecer o nome de Deus através da sua generosidade, através da sua contribuição. Que Deus nos ajude a ser esses promotores, que nós possamos crescer nesta graça e muitas graças sejam dadas a Deus através de nossas vidas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.